Olá pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia sobre Hegel, continuando os nossos estudos sobre o Hegel. A pretensão é grande, a pretensão é terminarmos o pensamento hegeliano, terminarmos o pensamento hegeliano. Bom, o que falamos na primeira aula, para você que está meio perdido aí? Na primeira aula, eu fiz uma oposição entre o pensamento lógico formal e o pensamento dialético. Resumo do resumo do resumo, o pensamento lógico formal, ele é totalitário. Ele é totalitário, ele é autoritário. Por quê? Porque ele simplesmente exclui o não eu, ele exclui o outro, ele exclui o que é contraditório, ele não admite a contradição. E, portanto, ele não admite a transformação da realidade. Ponto final. Afinal de contas, a realidade ela é transformada dialeticamente. O que significa isso? Significa que a realidade ela se transforma a partir da incorporação, da aceitação e da superação da contradição. A contradição, portanto, ela é um elemento importantíssimo, indispensável para transformar a realidade. Não fossem os ruídos, não fosse o dissonante, a realidade não iria mudar. Certo? Não iria mudar. Vou ser poeta agora. Não fosse a morte, a vida não teria sentido algum. Certo? Tenta pensar nisso, velho. Tenta pensar nisso. Por quê? Porque a vida é essa constante negação da morte. Viver, né, é negar constantemente a morte. Mas não é simplesmente negar a existência da morte. É não querer morrer. Certo? É não querer morrer. Então você vive intensamente quando você não quer morrer. Pensa um pouco nisso. Pensa um pouco nisso. Se você não tem preocupação alguma em morrer, se você não faz nada para continuar vivendo, morre. Agora, se você agarra a morte com unhas e dentes, se você toma a morte como a negação última da sua existência, aí você vai, né? Aí você vive, aí você consegue viver intensamente. Aí você consegue ter uma vida significativa. Manja aquele lero-lero de vários romances que tratam sobre o assunto da eternidade. O sujeito que é eterno, ele quer deixar de ser eterno, né? É um desejo a eternidade, a hora que a eternidade é conquistada, o cara quer voltar, por quê? Porque não tem sentido. Então a vida tem sentido na morte, gente. Por favor, vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Bom, só por essa reflexão, você já seria capaz de entender a importância, né, de levar em consideração o pensamento dialético. Só por isso, né? Só porque você vive. Mas, enfim, vamos falar agora, né? Fecha o parênteses aí, fecha a nossa reflexão e vamos falar sobre Hegel. Vou expor o pensamento hegeliano sem fazer críticas ao seu pensamento, num primeiro momento. Quer dizer, você que já é sabidão de Hegel, você que já, né, conhece a história da filosofia,
vai sentir um certo estranhamento. Por quê? Porque se você, né, se você é manjado das coisas, você vai falar assim, mas a dialética hegeliana também é autoritária. A dialética hegeliana também é totalitária. Você tem razão, velho, você tem razão. Mas isso daí é uma derivação do pensamento hegeliano. Então, vamos entender primeiro seu pensamento, para depois nós podermos criticá-lo, certo? Então, vamos lá. Feita feita a sala, né? Vamos lá para o pensamento hegeliano. Bom, o Hegel, gente, ele tem uma forte influência religiosa. Mais do que isso, ele tem uma forte influência cristã. Ele, inclusive, estudava teologia. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque para o Hegel, qual que é a ideia cristã básica? Qual que é a ideia cristã? A ideia cristã é que existe uma razão, e essa razão é Deus, que organiza o mundo, certo? Existe uma razão que pensa o mundo. Existe uma razão que delega funções aos seres existentes no mundo. E tal como o pensamento cristão se coloca, é um pensamento fatalista. O que é um pensamento fatalista? É um pensamento que considera a existência do destino. Isso é fatal, isso é irremediável, isso irá acontecer de qualquer maneira. Certo? O pensamento cristão, religioso de uma maneira geral, mas vamos falar aqui apenas do cristianismo, o cristianismo ele tem essa característica, né? Ele tem essa característica. Já falei isso em várias outras aulas, né, sobre essa razão organizadora do mundo. Deus é esse negócio, essa razão que organiza o mundo, que, enfim, que já delega, né, as funções para cada um. Olha, você vai fazer isso, a abelha serve para fazer isso, o peixe para isso, o José Antônio da Silva para isso, e enfim. No caso do Hegel, ele não usará a palavra Deus. O Hegel ele está tentando explicar a realidade na sua totalidade, tal como o cristianismo. Porém, ao invés da fé, ele se valerá da filosofia. Vamos ver se eu dizendo de outro modo fica mais fácil. Qual que é o rolê do Hegel? Qual que é a sua pretensão? E, mano, um parênteses. Talvez seja a maior pretensão da filosofia. O filósofo com maiores aspirações que a filosofia já encontrou. Porque o que Hegel quer fazer é explicar o porquê de tudo. Mano, se você não se deu conta ainda, ele quer explicar, por exemplo, por que na Grécia do século V a.C. nasceu Sócrates. Ele quer explicar por que o feudalismo ele veio antes do Renascimento. O Hegel quer explicar por que o calvinismo, o luteranismo,
ele veio apenas depois do catolicismo. Ou seja, para Hegel, as coisas acontecem porque devem acontecer. O que é a filosofia? É dar a explicação para isso. A filosofia, então, ela é capaz, olha só, a filosofia, ela é capaz de explicar as transformações da realidade e a filosofia, ela é capaz de explicar também as particularidades. O que são as particularidades? Por que o Sócrates nasceu por que o Sócrates nasceu no século V a.C. e não nasceu no século XXI? Porque Hegel nasceu aí no século XVIII e morreu no XIX, e porque Hegel não nasceu no século VI a.C. Olha só, velho, ele quer explicar a totalidade. Ele quer explicar o todo. É o idealismo absoluto. É o pensamento absoluto. É a verdade absoluta. Só que, para que seja possível explicar a totalidade, nós temos que olhar para as particularidades. Olha a dialética entrando em ação. Para que eu consiga explicar o todo, eu preciso explicar as partes. As partes, elas não são contradições do todo. As partes, elas são, desculpa, mas partes do todo. Elementos constituintes do todo. E como então para que Hegel consiga explicar o todo pelas particularidades, o que ele fará? Ele fará a fenomenologia do espírito. Olha que maravilha! Fenomenologia do Espírito é o nome de um dos seus livros, o mais famoso. Essa fenomenologia do Espírito, aliás, desculpa, essa fenomenologia, essa palavra aí, não deve ser entendida aos moldes da fenomenologia do final do século XIX, início do XX, certo? Fenomenologia, não necessariamente. Fenomenologia aqui é um estudo sobre o fenômeno, ou é um estudo sobre fenômenos. Você fala, tá bom, o que é um estudo sobre fenômenos? É um estudo, é uma análise, é uma reflexão sobre as coisas que se mostram, ou sobre as coisas que estão no mundo, ou sobre as aparências, aquilo que está sendo visível, aquilo que pode ser visto. E o que pode ser visto? Feudalismo, Sócrates, Platão e mais um monte de coisa. É o modo, a fenomenologia, ela será o modo com que as coisas se mostram, certo? Então, eu vou colocar aqui fenomenologia, estudo
Análise do modo em que as coisas se mostram. Portanto, é o estudo do fenômeno. Fenômeno na filosofia é aquilo que aparece. É aquilo que ocorre. É aquilo que está no mundo do acontecimento. Certo? Então, olha o que o Hegel vai fazer. Bom, tá. Fenomenologia. E o que é o espírito? Espírito, gente, é, segundo Hegel, aquilo que ordena o mundo. É, em trilhões de aspas, Deus. Certo? O espírito absoluto é a razão. É a razão. Certo? Então, trocando em miúdos, o que a fenomenologia do espírito é? É um estudo sobre os modos em que o espírito se manifesta no mundo. Vou ficar fazendo essa cara. Então veja, gente, veja. Para o Hegel, o mundo, a totalidade, tudo, eu não vou ficar repetindo isso porque eu já repeti, tudo que existe no mundo tem uma razão de ser. A fenomenologia do espírito, ela vai mostrar por que em determinada época o espírito se mostrava assim. Por que em outra época ele se mostrava assado? E por que em outra época ele não? Se nós tomarmos a linha da história, nós temos uma linha de acontecimentos, certo? Para Hegel, essa linha de acontecimentos, essa linha de fenômenos, nada mais é do que a maneira com que o espírito se manifestou ao longo da história. Certo? Foi a maneira com que o espírito foi a maneira que o espírito, não que o espírito encontrou para se manifestar. Então, no século IV antes de Cristo, ele se manifesta no Império Romano. No século IV depois de Cristo, que século que eu falei mesmo? No século IV, meu Deus do céu, no século IV depois de Cristo, ele se manifesta como Baixo Império. No século IV, no século V, ele se manifesta no período feudalismo. No século XVI, ele se manifesta com o Renascimento. E tudo, de novo, o que engloba cada uma dessas realidades históricas. Quer dizer, o que é o Renascimento? Sei lá como está no cabelo aqui. O que é o Renascimento? O Renascimento é uma maneira diferente de pensar e de agir no mundo em relação ao feudalismo. Por quê? Porque se você for levar nua e cruamente, você tem só uma sucessão temporal. Certo? O que distingue o feudalismo do capitalismo? É porque um ocorreu lá no século
no século IV, né, a partir do século IV depois de Cristo, e o outro aconteceu lá no século XVIII. Tá, mas onde eu estou querendo chegar? O que muda uma realidade histórica para outra é o conjunto das práticas e da maneira de se ver o mundo, dos valores sociais e tudo mais que vocês possam imaginar. Então, o que o Hegel está nos dizendo é o seguinte: o espírito, ou seja, essa razão, a ideia absoluta, ele vai usar trocentos nomes, mas né, o mais comum, o mais frequente, e se fiem apenas nesse, é o espírito absoluto. O espírito absoluto, ele então se manifesta de modos diferentes. A maneira com que o espírito absoluto se manifesta no feudalismo é diferente da maneira com que o espírito absoluto se manifesta no capitalismo. Certo? Espero que tenha ficado claro. Claro, nunca fica, né? Mas essa é a ideia. Certo? Aí você fala, mas espera aí. Como é possível a transformação? Como assim o espírito absoluto ele se transforma ao longo do tempo? Vou usar uma expressão meio ruinzinha para o termo, mas acho que dá. Como assim que o espírito absoluto ele vai se atualizando conforme o tempo passa? Essa é a ideia da dialética. Essa é a ideia da dialética. Então, o que temos, né? O que como a gente pode entender, esse espírito sendo mostrando-se ao longo da história. Ou seja, como é possível, se a dialética é a transformação da realidade, como é possível, o que acontece, por exemplo, para que nós saiamos do feudalismo e entremos no capitalismo? O que acontece? O Hegel dirá, o espírito ele deixa de se reconhecer enquanto feudalismo e passa a se reconhecer enquanto capitalismo. Você fala, mas peraí, mas como assim? Isso aí está muito místico. De fato, mas olha só. Como isso acontece? O espírito absoluto, ele é, segundo Hegel, absolutamente livre. Então, ela é liberdade. Liberdade absoluta. Liberdade absoluta. Liberdade absoluta, gente, é a possibilidade infinita de transformar-se no que quiser. É o poder para ser o que quiser, para apresentar-se da maneira que quiser. Ou apresentar-se de modo tal a não ter... apresentar-se de modo tal sem restrições. Já darei exemplos.
Espera um pouquinho, vamos para a parte conceitual. O espírito é liberdade absoluta. Essa seria a afirmação. Total liberdade. O que é o contraposto do espírito absoluto? Ou seja, o que é a negação da liberdade absoluta? A negação seria alguma coisa em que só houvesse a necessidade. Já disse isso em outras aulas. Por favor, gente, vocês têm que ter um dicionarinho filosófico. Liberdade é o oposto de necessidade. Necessidade, necessário, aquilo que tem que acontecer de qualquer jeito. Liberdade, estão envolvidas possibilidades. Isso é, mas não precisa ser. Né? É assim, mas você poderia ter escolhido outro modo. Essa é a ideia. Então, o que é... Onde está? Então, enquanto o espírito absoluto ele é o reino da liberdade absoluta, da liberdade total, a natureza é o reino da necessidade absoluta. Velho, ai meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? Olha que Hegel está dizendo. Você tem uma razão, entre aspas, que pode tudo, que pode ser o que quiser, que pode... Porém, existe a contraparte. Porém, o mundo, a realidade, ela não é espírito absoluto. A realidade, né, o mundo aqui, ele é o reino da necessidade. Como assim o reino da necessidade? Ora, a abelha só faz mel. O peixe só nada. Certo? A árvore de maçã só dá maçã. Esse é o reino da necessidade. A natureza é o reino onde não existe a liberdade. Certo? Tudo que é natural, tudo que se refere à natureza, tem um comportamento necessário. Portanto, você tem esses dois opostos, completamente opostos. Uma razão absolutamente livre e um mundo, né? Você tem o reino da liberdade e o reino da necessidade. E aí você pergunta, ora, como que o espírito, então, muda a realidade? Se a natureza é absoluta. Porque a realidade, ela não é nem só natureza e nem só liberdade. Olha lá. A realidade, ela é a junção dessas duas coisas. Portanto, ela é a negação da negação. Ela é a negação dessa negação. Qual que é a negação? A necessidade absoluta. Qual que é a negação da negação? Certo? E veja por quê.
Porque o mundo, olha do lado aí, o mundo ele não é natural. Aliás, ele não é só natural. A realidade, ela não é só natural. Ela é essa mistura. Ela é essa junção daquilo que é matéria, daquilo que é necessário por excelência e daquilo que é livre por excelência. Olha só, o homem, ele é parte necessidade absoluta, ele tem que cagar, ele tem que comer, ele tem que peidar, ele tem que procriar, ele tem que morrer. Independente da sua vontade, seu estômago está funcionando. Independente da sua vontade, você está respirando. Ele é corpo. Ele é necessário. Mas a outra parte é racional. É a possibilidade de ser outra coisa além do que é. É a possibilidade de ser, além de bicho, homem, ser humano. E como ele faz isso? Superando a sua condição de natureza. Em outras palavras, sendo racional. Então, a realidade, que nada mais é, por favor, a realidade, isso que nós enxergamos, para Hegel, nada mais é, vou colocar aqui, do que a expressão do... É a forma com que o espírito conseguiu se manifestar. É a forma com que o espírito conseguiu se manifestar no mundo. A realidade, ela, portanto, na sua extensão, ela é aquilo que o espírito conseguia fazer no momento. No momento. Então, por que nós não saímos do Império Romano e nós não fomos para o capitalismo? Porque não era possível. Porque as condições, digamos, fenomenológicas do espírito não estavam prontas. Porque não havia a possibilidade de tal coisa. O movimento dialético, moçada, ele é uma espiral. Ele é representado por uma espiral. Ó, ele sai de um lugar e ele vai se superando, né? Ele vai subindo. Então, o feudalismo, ele é um passo necessário para que cheguemos ao capitalismo. Por quê? Vou colocar um exemplo, vamos dar um exemplo. Quando nós estamos no Império Romano, nós temos a ideia de escravidão. Certo? O espírito se manifesta também por meio da escravidão. Quando nós estamos no capitalismo, o espírito se manifesta a partir de trabalhadores livres, assalariados. Só que entre escravos e trabalhadores assalariados, entre escravos e assalariados, você tem
um espaço muito grande. Esse espaço muito grande, ele é preenchido por quem? Pelo servo. Exatamente. Eu tenho certeza que você chegou a essa conclusão. Quem é o servo? É o cara que não é nem escravo e nem assalariado. Ele tá lá no meio, velho. Ele tem uma condição, né? Ele tem uma condição próxima ao escravo, ele tem uma condição próxima ao assalariado. Ou seja, ele tem semelhanças entre essas duas, né? Certo, gente? Então vamos lá, né? Vamos lá. Não sei nem que oração aqui que eu fico, né? Vamos lá. Fiz caca. Bom, então vamos lá. Veja que o espírito, então, né? O espírito, só liberdade não adianta. Só ser livre. Então, você fazer o que você quer na hora que você quer, isso é um sinônimo, isso é uma condição não de sujeito livre, mas de escravo. Escravo do corpo, escravo dos apetites do corpo. Veja, né? Não tem como. Evidentemente, então, ser totalmente livre, vamos pensar num aspecto moral, vamos tentar usar em exemplos nossos aqui. Nós temos que ter limites. Nós temos que ter barreiras construídas por nós mesmos e que sejam impossíveis de serem transpostas. Por quê? Porque se a gente não tiver esse limite, o ser humano deixa de ser homem. O ser humano não produziria nada. Só pensar. Você vai para a aula, você tem que ter prova. Você tem que ter prova. Você tem que assistir aula. Você tem que ter falta. Porque se não tiver isso, você não vai para a escola. Então, o que limita o que limita o espírito absoluto é a natureza. A nossa natureza. Olha aqui, nosso corpo. Eu posso falar, vamos supor, se eu fosse o espírito absoluto, eu poderia ser homem, poderia ser mulher, poderia ser pai, poderia ser avó, poderia ser avô, poderia ser tio, poderia ser tia. Aí, mãe, pai, enfim. Né? Aí a natureza fala assim, filho, mãe você não pode ser. Biologicamente, não. Biologicamente, não. A natureza impõe esse limite. O espírito absoluto pode ser pai e mãe. Eu só posso ser pai. Ainda tem uma possibilidade, tá vendo? Tá vendo? Ainda tem uma possibilidade. E o que a realidade vai dizer? Não, velho, você pode. Você pode ser mãe, você pode ser pai, só que não biologicamente. A realidade, portanto, é essa junção, ó, tá vendo? Olha como que os conceitos... Vocês estão vendo aí, velho, vocês estão vendo aí essa discussão, ao meu ver, muito pífia, sobre Tami deve fazer propaganda, não deve, TT, né? Vamos superar isso, gente. Então, você está vendo. O que é a realidade, então?
A realidade, ela é uma mistura da parte espiritual com a parte material. O que é o mundo? O mundo não é nem só liberdade, nem só necessidade. Um último exemplo, que eu acho maravilhoso para você entender. A natureza, a roupa está pronta para colocar no varal. A máquina está avisando nós. A natureza, então, imagina o rio. O rio é aquilo que você está vendo, ponto final. O espírito, ele pode ser tudo. A realidade é o quê? O rio como fonte de energia. Fudido, né, velho? A realidade pode ser o rio como meio de transporte, como via de transporte. E a hora que você olha para o rio, né, naturalmente o rio é aquilo lá que você está enxergando. Certo? Mas dirá Hegel, o rio como, por exemplo, como fonte de diversão. Você vai lá para nadar. Como fonte de diversão, o rio como fonte de alimento, o rio como via para transporte, o rio como fonte de energia, ele tem o seu tempo. Cada uma dessas fenomenologias do rio tem seu tempo. Era impossível ao homem da pré-história olhar o rio como fonte de energia ou conceituar o rio como fonte de energia. Não estava na hora. O espírito só poderia, segundo Hegel, né, lembra do fatalismo, o rio só poderia ser reconhecido como fonte de alimento. Aliás, isso. O rio só poderia ser reconhecido como fonte de alimento. O espírito se reconhecia apenas como rio, fonte de alimento. Mas depois o seu conceito se alarga, e depois ele se alarga. E hoje o rio serve para trocentas mil coisas. Aliás, e hoje o conceito de rio, ele está cada vez mais abrangente. Para finalizar, para a gente finalizar a bagaça. Hegel acreditava que, então, tudo que existia no mundo era produto dessa relação entre necessidade e liberdade. Certo? Porém, Hegel não valorizava a ação humana. É verdade, o homem ele é responsável por fazer do rio uma fonte de alimento, por fazer do rio uma fonte de energia. Porém, os homens que descobriram essas coisas, e descobrir, gente, é no sentido forte mesmo, é desnudar, tirar a coberta, desnudar. Os homens que desnudaram esta qualidade do rio, eles não são seres, eles não fizeram por iniciativa própria. É como se não. O Hegel dirá o seguinte: o espírito absoluto ele escolhe certos homens na história para representá-lo. Então, em português claro, o sujeito que descobriu
que o rio pode ser fonte de energia elétrica, é um cara foda? Sei lá, dependendo do ponto de vista, sim. Por que dependendo do ponto de vista? Porque o Espírito Absoluto disse, eu vou me encarnar nesse cara aqui, né? Vou me encarnar, né? Esse cara aqui, ele vai, será ele o responsável por descobrir. Mas ele não faz, ele, homem, não faz porque ele faz. Não faz porque ele quer. O Espírito Absoluto, ele escolhe, de novo, né? Ele escolhe os seus heróis. Não por acaso, talvez você já tenha até, né? Ligado os pauzinhos aí. Não por acaso, a filosofia hegeliana foi chupada por Hitler. Por quê? Porque Hitler se via como um dos representantes do Espírito Absoluto. Sou eu que vou fazer a realidade acontecer. Sou eu que vou mudar a história. E, num certo sentido, é verdade, né? Ele mudou. Mas, né? Ele é um marco. Ele é um marco. Mas deixemos Hitler para cá, porque Hitler para cá já não é o período hegeliano. Então moçada, para finalizar essa ideia, não existem indivíduos. Os indivíduos, eles são, de novo, né? Você tem o povo, né? O Hegel vai dizer isso daí A Razão na História. A Razão na História. Será que é esse livro? Tá ali. A Razão na História. Puta merda, acho que é alguma coisa assim. Ele vai. O povo. Não é povo nada. Povo lixo. Por quê? Porque quem faz a realidade histórica, quem faz a história mudar são os representantes escolhidos pelo Espírito. E, finalizando, curiosamente, Hegel, né, se via como o representante da filosofia. A filosofia teve diversos representantes, o Espírito Absoluto, dentro da esfera filosófica, teve diversos representantes. Eu estou aqui para finalizar a filosofia. Certo? Eu, portanto, represento o Espírito Absoluto. Eu sou a finalidade da filosofia. O Espírito Absoluto me nomeou como o porta-voz máximo e derradeiro da história da filosofia. Olha só, velho. Por isso que ele dirá, então, a época hegeliana, é vista, né? Hegel entende a sua época como a época final. O que é a final? É quando o espírito finalmente se completou. É quando a realidade... Então, o espírito ter se completado, o espírito ter atualizado todas as suas potencialidades, o que significa isso? Significa que agora a realidade, né? Vou colocar aqui, o real é racional, o racional é real. Essa é a frase última de compreensão de Hegel. O real, o último estágio de desenvolvimento dialético, é a manifestação do Espírito Absoluto no mundo. Ou seja, é o paraíso, velho. É o paraíso. Manja. Só para ver se ficou claro. Imagina que você tenha 2.000 potencialidades para atualizar. Você você será chamado de real, você só vai ser chamado de José
quando essas 2.000 potencialidades se atualizarem. Enquanto isso, você está em transformação, certo? A hora que chegar nas 2.000 atualizadas, você fecha a bolinha. Você fecha, você entra no estado que o Platão chamará de plenitude, que o Aristóteles chamará de plenitude, mas que o Hegel está chamando de racional. Você só terá verdade efetiva quando for racional. E aí vai dar treta. Por que vai dar treta? Porque o Hegel vai ver como realidade última da filosofia, como eu disse, o seu pensamento. Olha como se torna autoritário. Lembra que eu falei que eu ia comentar, né? Estou tentando falar rápido aqui porque a aula já está muito longa. Mas essa é a ideia. Então, né, os problemas. Ele via, olha só, ele via na monarquia napoleônica a razão política. Ou seja, como ele próprio vai dizer, ele viu as tropas francesas invadindo a Alemanha, ele falou assim: vejo a razão a cavalos. Desculpa, a cavalo. Vejo a razão a cavalo. Ah lá, vejo a razão a cavalo. Ou seja, ele achava que a monarquia napoleônica era o último estágio para ser desenvolvido o espírito em termos políticos. Ó, nós saímos de um anarquismo primitivo, nós chegamos a um período de escravidão, nós fomos para um período de servidão, nós fomos para um período em que só um mandava, mas era ditador, era errado, a gente foi para um período em que todo mundo mandava, e agora nós temos Napoleão. Dá para falar, é lógico que Hegel estava errado, né? Só para finalizar, a crítica que se fará, a crítica que os teóricos críticos, a crítica que digamos, a ala revolucionária da filosofia fará a Hegel, é justamente essa de que ele acreditava que a sua época teria realizado todas as transformações. A dialética, portanto, que é esse movimento espiralado, ela chegaria ao seu fim. O particular se identificaria ao universal. E a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe pela história que isso não é verdade. Então, teremos outros... o que virá depois será uma completa recusa da dialética. Esse é o caso do Freud. Desculpa, Freud não. Esse será o caso do Nietzsche. Ou então será uma dialética chamada negativa, né? Uma dialética que não entende, uma dialética que não se vê enquanto não se vê como um ponto final. É uma dialética que não tem fim e que mostra o seu oposto também. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido. Sei que não é um assunto muito fácil, mas eu acho que deu para a gente entender, né? O que é a fenomenologia do espírito, o que é a dialética. Então, com essas informações, com essa aula, eu espero que a compreensão sobre o pensamento marxista seja melhor, seja mais fácil. Por quê? Porque o Marx ele vai se valer desse movimento aí, mas com algumas mudanças. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. Nos vemos aí nas próximas aulas. Valeu, gente. Muito obrigado.